Último episódio da primeira temporada de The Last of Us, saiu o episódio 9. O que é que a Ellie ia querer escolher naquele momento? Ela realmente ia querer que o Joel salvasse ela? O Joel realmente mentiu pra Ellie? Quais são os impactos disso que isso pode gerar pra segunda temporada da série? Agora o mundo tá totalmente perdido? E essa primeira temporada em geral realmente fecha com chave de ouro? Faltou alguma coisa? Pois é, eu vou explicar tudo, analisar tudo sobre esse episódio. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora, filho, especial demais, análise do último episódio da primeira temporada de The Last of Us, episódio 9, que com certeza impactou muita gente, mesmo sendo o menor da temporada. Ele conclui a história da mesma forma que o jogo, só que com conteúdos adicionais, que a gente vai falar muito sobre isso. Já vamos lá, sem enrolar, quero pedir demais que você clica nesse like, ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada e fique ligado no dia que esse vídeo tá saindo, nessa segunda-feira, 8 horas da noite, vamos estar fazendo uma live comentando o último episódio, analisando a série e também com um sorteio pra vocês. Cola aí! E vamos começar, né? Episódio 9, polêmico, episódio mais curto da temporada pra explicar a parte mais importante. Isso é um ponto estranho, sim, de fato. A primeira coisa que eu posso dizer aqui nessa análise é que sim, explica. Sim, a série entrega tudo que é o principal ali do jogo, óbvio. Pulando muitas coisas, eu não fico com a sensação de que foi tudo rushado. Muitas pessoas ficam, mas também entendo. Só que no geral, especificamente sobre esse último episódio, ele entrega uma parte muito emocionante. E ele confirma que exatamente a segunda temporada da série vai ser bem parecida com o jogo, pelos acontecimentos que tem aqui, a gente vai falar, né? É óbvio que eu tenho que começar destacando aqui a abertura já com conteúdo adicional, que mesmo sendo um episódio curto, eles conseguem terminar essa primeira parte da história, enriquecendo ela mais, explicando mais sobre a questão da Ellie. No caso aqui, a gente vê a história da Anna, a mãe da Ellie, que a gente só ouviu falar no jogo, uma história inédita que a gente vê exatamente quando a Ellie nasceu, as dificuldades que a mãe dela passou. De cara, eu preciso destacar a situação já extremamente agoniante e caótica, infectado, avançando, né? Mas ao mesmo tempo explica, adiciona a explicação do porquê a Ellie conseguiu essa imunidade. Temos ela lutando pela vida, ao mesmo tempo que a força que ela faz pra poder vencer esse infectado faz com que ela dê à luz a menina. Só que a questão da explicação tá aqui. Enquanto ela tava dando à luz, antes dela nascer mesmo, a Anna tomou uma mordida, ela foi infectada e que sim, muito provavelmente não deu pro fungo exatamente tomar conta do corpo inteiro até chegar na Ellie em si. Aqui a série apresenta um dos motivos do porquê que a Ellie é uma exceção, porque aconteceu com a mãe dela uma exceção. Quantas pessoas nesse apocalipse você consegue imaginar que deram à luz a uma criança nessa mesma condição, no mesmo timing de mordida do infectado, não morreu ali direto, a criança nasceu sem ter sido totalmente infectada? Sim, foi um caso muito ali de exceção mesmo. É literalmente a explicação da imunidade que muita gente queria que o jogo desse a mais e a série entrega, então por isso já tá de parabéns demais. Mas claro que eu preciso falar do aprofundamento na relação da mãe da Ellie com a Marlene, aonde que ela entra na história, aonde que a líder dos vagalumes volta à série, né, introduzindo a importância dessa personagem que tinha aparecido só no episódio. Aqui a gente tem um contexto de como a Ellie foi parar na zona de quarentena de fato. É interessante a gente ver que de cara também a Marlene não aceitou, ela não aceitou, tipo, querer levar a Ellie. Deu pra trás ali um pouco, foi só depois que a Anna insistiu que ela levou. E temos uns detalhes interessantes, né, como por exemplo aqui, eu ia trazer no vídeo só de referências, mas eu precisava falar do canivete que a mãe dela deixa, a explicação do canivete que a Ellie usa, fora também todo o aprofundamento da cena em detalhes, assim, por exemplo, na questão de colocar a bebê pra chorar no exato momento que a Marlene finalizou a Anna lá, né, como se o bebê estivesse sentindo. No geral, temos 8 minutos de início adicionais aí, que eu achei que foram muito bem-vindos, porque é o grande diferencial desse final da série, porque de resto é tudo extremamente parecido com o jogo, que claro, não é ruim, né, esse final de história no presente é muito louco, mas eu preciso falar da Ellie do presente, né, que você pode ver que ela tá bem mais dispersa nesse início de episódio, bem mais impactada, séria, trocando poucas palavras, tá refletindo muito do impacto dela com tudo que aconteceu na jornada, principalmente a questão do David, que foi a coisa mais sinistra de todas. E aí a gente tem a nossa terceira ida pra uma zona urbana, cidade na série. A primeira vez foi Boston, segunda vez foi Kansas City, a terceira vez é Salt Lake City. E assim, claramente comparando com o jogo também, né, pra quem já viu,
e tal, deve ter sentido falta de mais ação aqui. Tinha um espaço claramente pra colocar um episódio maior, colocando eles pra enfrentar Byakuya ali, né, Bloater, que também enfrentam nesse final. Poderiam ter colocado um infectado ou outro, mas preferiram não colocar pra poder colocar tudo mais objetivo. Só que aí a gente chega no fanservice total, né? Isso aqui, por mais simples que seja, não é tão importante pra história, é um dos pontos mais bonitos e era um dos pontos mais esperados pelos fãs, a cena da girafa, que literalmente acontece como no jogo, tem a mesma vibe que no jogo. Alguns, né, até arriscam dizer que ficou muito mais louco que no jogo, mais intenso, emocionante. Realmente eu preciso usar dessa parte pra poder falar o quão a atuação de Bella Ramsey como Ellie é incrível, né? A feição dela aqui de estar maravilhada em ver esse bicho pela primeira vez. Essa série, no quesito atuação, primeiro lugar é totalmente dela. É uma coisa que muita gente fala em vários episódios, que com certeza essa menina vai ser indicada pro Emmy, e eu também concordo. Só que aqui, claro, rende um diálogo muito importante pra história. Um diálogo que dita muito a questão da proximidade dos dois e quais são as intenções da Ellie, até servindo pra explicar sobre o final, se Ellie realmente ia querer que o Joel fizesse aquilo ou se ela ia querer se entregar pra eles. Aqui a gente começa vendo a perspectiva do Joel mudando. Se no episódio 8 eu falei que já tá definido como pai e filha, os dois, aqui ele expressa tudo isso, a necessidade dele de ter ela como filha, e que tá tão importante pra ele que não precisa mais ficar levando pra vagalumes. Na cabeça dele, poderiam só seguir um caminho novo e deixa quieto, porque realmente essa cena serve pra mostrar que o Joel se encontrou. Ele tava esses anos todos sem se encontrar, sem encontrar o que era casa, família pra ele, ele se encontrou. Só que Ellie tem suas decisões, tem suas convicções e personalidade forte. E aqui que dá pra responder bem se ela ia querer ou não que o Joel salvasse ela lá. Com certeza ela não iria querer. É até o que a Marlene fala lá no final, né? Por essa conversa da Ellie, ela diz, ela quer terminar o que começou, ela quer seguir em frente, ela andou tudo isso. O ponto que o episódio constrói, se você pegar todos os outros juntos, é que a Ellie percebeu nessa jornada toda a importância dela pra ajudar a humanidade. E o fator do David, lá dos canibais, aquela loucura que teve, foi extremamente fundamental pra ela ver isso. Pra Ellie, nesse momento, é meio que tipo, fizeram tanta coisa, lutaram, tantas pessoas morreram, né, pra que eles estivessem ali por causa da Ellie. Por que ela vai parar agora e desistir no meio do caminho? Teve muita vida que ficou pra trás. E a gente tem o prosseguimento da história pra ter o encontro com os vagalumes, que acontece mais rápido, eles mudam um pouco a forma como eles são encontrados, pra ter o foco mais na questão do hospital. E aí começamos com as revelações, e se você não entendeu, é muito importante, até pra você que entendeu, presta atenção. Em resumo, nesse período de viagem de Joel e Ellie até chegar ali, a Marlene tava junto com os vagalumes, ela é a líder deles, e ela foi para lá de uma outra forma com eles têm veículos, tem muita coisa. E a revelação da Marlene é que o Cordyceps da Ellie cresceu com ela, uma mutação, né, que é o que infectou ela por conta do momento do nascimento dela. No nascimento ela já tava com essa mutação que repele as outras variações, ou seja, ela tem uma infecção de Cordyceps que explica o porquê que toda vez que mede o negócio lá dá positivo, só que essa mutação ela não agride, não controla ela, e ao mesmo tempo também ela faz com que o corpo dela vença qualquer outra variação. Então qualquer infectado que morder ela, o Cordyceps que tem no corpo dela vai destruir essa outra infecção. Agora, explicação em palavras pela série, que a gente só tinha um embasamento mais pelo jogo e fica bem mais aprofundado. E claro que a gente tem a parte de decisões difíceis, e é aí que a gente tem o resumo da história dessa primeira temporada. Primeira decisão difícil da própria Marlene, que é a pessoa responsável por cuidar da Ellie. A decisão é sacrificar a Ellie para que ela seja usada como uma cura. Só que a questão aqui é possível cura. Nada aqui garante que ela vai ser a cura ou que vão conseguir distribuir para todo mundo e salvar o mundo. É uma teoria, né? Apesar de que ao mesmo tempo é a única esperança. Essa é a motivação da Marlene de sacrificar a Ellie. Marlene toma a decisão difícil pela humanidade, só que Joel toma a decisão difícil, mais difícil ainda pelo lado da paternidade, o lado meio que do amor. Acima de tudo, é a prova de que The Last of Us é uma história sobre isso, sobre amor. E eu vou falar que por mais polêmica que seja essa decisão, que divide a galera com certeza, a maioria dos pais faria esse tipo de coisa pelo seu filho. É uma comparação meio desleal, mas é isso mesmo, é complicado. Assim como ficou no jogo na época, a série aumenta isso, né, pra quem não sabia da história, fica essa divisão de quem acha que o Joel tá certo, quem acha que o Joel foi egoísta com a humanidade.
seriedade, só que uma coisa que a gente não pode destacar é a brutalidade. Isso aqui tornou o episódio mais sinistro ainda, e aqui muita gente eu vi que tava com receio de não ter essas cenas do Joel matando todo mundo, muito louco, porque na série inteira ele se mostrou mais fraco que o Joel do jogo. Só que, meu rapaz, ficou sinistro demais. Pra mim compensa muita coisa que não tinha sido mostrada. Tipo, cenas incríveis e extremamente pesadas que dão aquela carga do quão grave é isso que ele tá fazendo também. O cara literalmente tirando vidas de várias pessoas de forma fria, pessoas que, tipo assim, tinham uma história. Muitos até inocentes, que só estavam ali fazendo seu trabalho. Mas essa é a parte visceral e humanizada na história. Não é pro Joel ser o herói pra todo mundo. Ele é pra ser o herói pra história dele. The Last of Us passa muito a ideia de que não tem o herói de todo. Ele tá certo nessa perspectiva. Pra outras pessoas ele não tá certo. E assim, muito bem feito e de arrepiar, né? A cena dele chegando na sala de cirurgia. Esteticamente, muito perfeita a cena. E claramente, quem sabe da história do jogo 2 ficou muito agoniado, torcendo pro Joel não tomar uma certa atitude aqui. Mas que é a atitude que ele toma? Matar o doutor. A gente vê que ele poupa as vidas ali, mas ele mata o doutor, que dita muito o tom da segunda temporada. Pode ficar tranquilo. Vou trazer um vídeo ainda de detalhes, de segredos do episódio e tudo mais pra explicar muito sobre isso pra quem não sabe, mas também tem outras coisas que você pode não ter percebido, até você que sabe da história. Fica ligado pra você não perder. E a gente tem todo aquele desfecho que consagra uma decisão do Joel sem a chancela da Ellie, sem ela concordar. Com as cenas montadas da mesma forma, eu achei muito bom eles terem mantido a montagem das cenas, essa questão dele tá pensando aqui de frente a Marlene sobre o que ele faz e já cortar pra ele dirigindo, revelando que a Ellie tá lá junto com ele, pra só depois ter o flashback do que ele realmente fez, que foi matar a Marlene. Mas claro que com a polêmica mentira pra Ellie, né, fazendo ela acreditar que não tem mais nada, que é algo que não desce muito bem. E a gente vê pela famosa cena final e a conversa de arrepiar com a trilha sonora de arrepiar, tipo, tá de parabéns. A gente vê por isso que não desceu. A gente vê ela agora mencionando a Riley, a amiga dela, que no primeiro jogo, quem jogou e não tinha DLC ainda, ficou meio tentando entender o que é essa história da amiga, mas aqui a gente já viu por um episódio. Então na série tudo funciona muito bem. Pra todos os diálogos e explicações, eles já prepararam explicações nos episódios anteriores. Também interessante, um ponto que eu preciso falar, é ver o Joel aqui nessa caminhada final completamente mudado. Ele mais animado, ele mais motivado por ter agora sua filha do lado, né? Nessa caminhada aqui a gente tem uma inversão total do resto da história, que o Joel que ficava sério e a Ellie tava toda animada e perguntando o tempo inteiro. E aí a gente tem a parte dele confirmando a mentira, confirmando que é verdade o que ele contou sobre o que aconteceu, adaptado muito perfeito também em relação ao jogo. E a conclusão da história, pra quem não entendeu, né, no final das contas os dois terminam juntos indo pra Jackson. Aqui é a comunidade lá do irmão do Joel, do Tommy, que é pra onde eles vão. Vou fazer um vídeo aqui ainda no canal, você não perde, também trazendo sobre o que deve acontecer na segunda temporada, como que vão ser os fatos, a sequência em cada episódio, mas no geral, temos um encerramento com a Ellie em conflito, ela decepcionada, ela tendo que escolher se acredita no Joel ou não, por conta do peso que tudo isso tem pra ela. Como eu disse, várias pessoas morreram nessa jornada simplesmente pra poder levar ela nesse lugar e pra não ser nada. É muito estranho pra ela, tipo, aceitar que a melhor amiga dela, a Riley, morreu, a Tess morreu um monte de gente de um monte de grupo, e simplesmente não foi pra nada. Isso aqui já dá um teaser de que ela vai desconfiar, de que ela vai ir atrás, ela vai tentar descobrir. Sem você saber de história de nada, você consegue entender isso. E é muito interessante agora com a perspectiva da série colocar as opiniões, né? Coloca nos comentários o que você acha. Você concorda com a decisão do Joel ou você discorda da decisão do Joel? Ou você fica no meio termo também, porque é possível ficar no meio termo nisso aqui, que é um pouquinho do que eu fico. De um lado, ele acabou com a esperança possível, a única da humanidade por enquanto, só que ao mesmo tempo, era certeza? Não era certeza. A gente tá num mundo quebrado, um mundo em que, por mais que os vagalumes falem da esperança, eles não iam distribuir coisa gratuita. Olha, cura, toma aqui, ó, a cura. Pessoas iam lutar por isso, pessoas iam capitalizar e conquistar influência a partir de um negócio desse. Provavelmente os vagalumes poderiam fazer isso. Então, da parte da minha opinião, é igual da época do jogo, eu fico ali no meio termo, não consigo dizer quem tá certo. Eu quero que você coloque nos comentários aí sua opinião, você não perde. A gente vai fazer muito mais análise, muito mais detalhe, que eu nem comentei nesse vídeo, tem nesse episódio. É preocupante, né, pra segunda temporada também, eu sei, já deixa o like, é muito importante, custa nada você clicar, se inscreve no canal pra você não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!